Recentemente, num jantar, na casa de um amigo, que está entre aqueles pelos quais eu tenho mais apreço, mais respeito e ouço, eu considero um sábio e pessoa autenticamente interessada na minha felicidade. E ali, pela primeira vez, na presença de amigos íntimos, ele virou-se para mim e se utilizando da liberdade que rege a nossa relação, disse o seguinte: Antônio, eu julgo que nas últimas eleições à presidência da República você não deveria ter declarado publicamente a sua intenção de voto. Isso lhe causou muito desgaste, atraiu perseguição e você não precisava fazê-lo porque todos sabiam da sua posição. Eu passo agora a descrever para você a resposta que eu dei para esse amigo e para os demais amigos íntimos ali presentes. E eu faço pensando naqueles que têm igual apreço por mim e que até hoje não conseguem entender o porquê desse comportamento meu, que destoou, sabe, do meu comportamento em todas as demais eleições, em toda a minha vida pública, porque jamais em toda a minha vida eu declarei a minha intenção de voto. Porque eu fiz dessa vez. Então, eu ofereço resposta para essa pergunta, pensando na consciência dessa gente preciosa, pela qual eu tenho apreço também. Olha, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que eu não tenho a corrupção como vício de somenos importância do funcionamento dos partidos políticos do nosso país, todos. Sei que é traço característico também do funcionamento de todas as nossas instituições públicas. Em razão do trabalho que desempenho nos bolsões de miséria do nosso país, estou absolutamente convencido, a partir da experiência de campo, de que a corrupção lá na ponta representa destruição, morte e descrédito para a democracia. Estou absolutamente certo de que o Partido dos Trabalhadores se envolveu com corrupção grave. O mensalão e o escândalo do propinoduto são irrefutáveis. Há provas sobejas de que o Partido dos Trabalhadores se envolveu com esses dois escândalos de proporções gigantescas que causaram tanto prejuízo para a nossa nação. Vale a pena também destacar o seguinte ponto. Eu jamais vi o presidente Lula nem em palanque. Não tenho cargo no governo federal. Nenhum. Sabe? Jamais ele ou um assessor seu, ou um ministro do seu governo, me convidou para participar de alguma reunião em Brasília. E outra coisa, nunca recebi verba do Partido dos Trabalhadores. Não recebo hoje e jamais receberei. Eu sabia que a minha declaração pública, da minha intenção, que a minha declaração de intenção de voto, sabe, quer dizer, feita publicamente, me traria muito problema. Em 2018, um pregador muito conhecido no nosso país, considerado conservador, disse para mim o seguinte: Antônio, se você votar no PT, isso em 2018, sabe, isso representará o fim do seu ministério no Brasil. É claro que aquilo foi um choque para mim, porque o que ele estava dizendo era o seguinte, que não havia problema moral em votar no ex-presidente da República.
sabe? E defender o seu ideário. E que era sinal de ortodoxia, de compromisso ético, de autenticidade da profissão de fé cristã, não votar no Partido dos Trabalhadores. Eu achei aquilo um absurdo. E sabia que esse pregador, ele tem, assim, vamos dizer, o seu dedo no pulso da igreja. Ele corre o país inteiro pregando nas mais diferentes denominações, sabe? Então, sabia que, de certa forma, ele estava certo que eu teria muitos problemas. Portas se fechariam como se fecharam. Há pessoas hoje que não querem mais bater foto comigo, não querem aparecer ao meu lado. Eu não sou mais convidado para pregar nas igrejas, nas denominações, nos congressos, nos quais eu pregava. Passei a ser visto como petista, como comunista e, associado a isso, abortista, liberal. Pessoas, inclusive, abertamente declararam que eu era um herege. Teve um líder evangélico bastante conhecido do meio neopentecostal que disse que nem cristão eu era, que ele não tinha, que ele não assim se interessava em dirigir a palavra a mim porque ele não queria perder tempo com um falso convertido. Quer dizer, foi esse o sentido do que essa pessoa declarou. Então, fica essa pergunta, sabe? Quer dizer, você sabia de antemão que ia passar por tudo isso. Você não tem ideia do que eu perdi, das pressões vividas por mim e pela minha família. Eu não tenho condição hoje de contar tudo o que eu vivi. Se eu abrir a boca, eu vou expor a vida de muitas pessoas. Porque eu fui objeto de deslealdade, de traição. Sabe? Não estou aqui de vitimismo, não. Simplesmente eu estou fazendo o que viu o apóstolo Paulo, o que a gente vê o apóstolo Paulo fazendo no Novo Testamento, se defendendo. Você vê o profeta, eu estou agora numa série de exposições no meu programa Palavra Plena, sobre o livro do profeta Jeremias. Constantemente eu vejo o profeta Jeremias ali também fazendo uma defesa da sua integridade e deplorando o fato dele ter se tornado objeto de ódio da parte do rei, do sacerdote, dos profetas e da própria população de Israel. Então, o que eu estou fazendo hoje é uma defesa da minha dignidade. Eu me sinto profundamente atingido quando declaram que eu defendo aquilo que minha consciência reprova. Então, eu não sei nem se um dia eu vou poder contar tudo que eu vivi. E só por um motivo: eu não quero expor a vida de pessoas pelas quais eu tenho apreço. Sabe? Sobre cujas vidas eu faço um juízo caritativo. Ou seja, eu procuro ver o que fizeram comigo à luz do contexto mais amplo de suas vidas. Procurando, então, levar em consideração o seu histórico de serviço ao reino de Deus, sabe? E usando disso como um contraponto ao que essa gente fez contra o meu ministério, meu nome, minha dignidade, e trazendo profundo sofrimento para minha família. Então, por que votei? Eu declarei publicamente. Olha, primeiro, o zelo pelo Evangelho. Diante do Deus a quem eu sirvo, não aguentava mais ver a associação do ex-presidente com o cristianismo. Não aguentava mais ver a sua participação em reuniões nas quais o nome de Jesus era invocado. Isso envolvendo multidões. Era insuportável ver os seus erros serem imputados à igreja. E o escândalo que tudo isso causava para dentro e para fora da igreja. Me causava muita indignação, como me causa até hoje. Os cristãos defendendo o seu ideário e ignorando seus erros
entre os quais a condução da pandemia, que foi tão catastrófica, que representou para o nosso país a perda de 700 mil vidas. Hoje, o Brasil é conhecido como o segundo país do mundo em números absolutos de pessoas mortas pela Covid. Então, eu queria acabar com essa iniquidade. Os erros do atual presidente da República não são imputados à Igreja, porque ele não é considerado o presidente dos evangélicos, enquanto que o ex-presidente, sim. Ele entrou para a história como o presidente da República que representava os interesses dos evangélicos e que teve o apoio no seu primeiro mandato de 2/3 dos evangélicos. 73% dos evangélicos votaram nele nas eleições de 2018. Então entrou para a história como presidente dos evangélicos. E associado a isso, o zelo pela República. Eu não quero gastar tempo nesse vídeo falando das minhas discordâncias, tanto do ponto de vista da sua ideologia política, quanto do seu comportamento em relação ao ex-presidente da República. Sabe? Sobre esse tema, eu já falei exaustivamente, eu não quero mais nele tocar. Agora, eu julgava que era bom para a República e de valor incalculável para a causa do cristianismo no nosso país, que ele não ganhasse as eleições. E até hoje eu estou absolutamente certo disso. É importante também, e isso eu não precisei dizer naquele jantar, porque todos, por serem amigos íntimos, conheciam a minha trajetória de militante político. Veja, que aponta para o seguinte fato: sempre fiz manifestação contra os erros do PT e continuo fazendo críticas à gestão do presidente Lula. O Rio de Paz, ONG que eu presido, cujas manifestações, todos sabem, há mais de 15 anos, há uns 16, 17 anos, tem ganhado as primeiras páginas dos principais jornais brasileiros, aparece em todos os telejornais, é notícia no mundo, alcançando bilhões de pessoas. O Rio de Paz nasce, portanto, em 2007, no segundo mandato do presidente Lula. E não foram poucas as ocasiões que nós fizemos críticas severas ao presidente. Recentemente, numa entrevista à Globo News, tá aí, se você der um Google, você vai ver. Foi num domingo à noite. A entrevistadora foi a Flávia Oliveira. Agora, recentemente isso, perdoe-me insistir, depois do presidente Lula ter tomado posse, faz pouco tempo, poucos meses, eu fiz críticas severas ao modo mediante o qual o Partido dos Trabalhadores sempre lidou com o tema da segurança pública. Então mantenho completa independência de pensamento. E na época das manifestações nos governos Lula e Dilma, as críticas eram severas, que eu era acusado por integrantes do PT de fazer parte do partido da imprensa golpista. Eles diziam que nós tínhamos íntima relação com a TV Globo, que o nosso objetivo era desestabilizar o governo PT, que nós trabalhávamos para o PSDB. As ofensas eram constantes, está tudo registrado, eu tenho tudo guardado no meu Twitter. Isso cessou depois dessas eleições. Nunca mais eu fui objeto desse tipo de crítica. Às vezes vem uma coisa ou outra carregada de ódio. Esses dias eu fiz uma crítica, por exemplo, à construção de estádio de futebol, sabe, com uso de verba pública para a Copa do Mundo. Sabe? E alguém simpático do Partido dos Trabalhadores veio com muita fúria para cima de mim. Então, para essa gente, me chamar de petista é surreal. Sabe? Agora, veja, eu não nego o histórico
de serviço prestado à nossa nação pelo Partido dos Trabalhadores. Eu penso que não é pecado eu dizer que, em meio aos seus erros, o que esse partido fez pelo pobre é inédito na história do nosso país. Eu sei que a corrupção causou prejuízo para o pobre. Eu também sei que nos mandatos do presidente Lula e da presidente Dilma, cerca de 700 mil brasileiros foram assassinados. A maioria pardos e negros e pobres. Agora, contudo, é o partido que levou luz para todos. Sabe? As visitas que eu fiz ao sertão do Nordeste me fizeram tratar com o mínimo respeito esse partido. Porque o que eu vi ali, sabe, é o testemunho de uma gratidão profunda, de um povo que foi objeto de atenção por parte do governo que jamais havia experimentado em sua vida. Esse partido levou para o sertão o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, que eu acabei de mencionar, o programa de coleta de água das cisternas, os institutos federais, o Bolsa Família, e poderia multiplicar as políticas públicas implementadas por esse partido e que fizeram muita diferença na vida de muita gente pobre na nossa nação. Então, eu vejo luz. Sabe? E então, agora, veja, talvez você possa dizer, Antônio, você está equivocado. Mas olha, quando uma pessoa toma a decisão que eu tomei na vida, em geral, o foco é o lucro. O objetivo é o poder. Me mostre quais lucros pessoais eu estou perseguindo ao assumir esse posicionamento. Quer dizer, eu devo ser considerado herege, falso profeta, não cristão, pelo fato de dizer o que eu estou afirmando? E eu faço de boa consciência, porque quem está lá na ponta lidando com o necessitado celebra essas políticas públicas que trazem um mínimo de dignidade para essa gente que vive na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Antônio, você tem alguma agenda oculta, alguma agenda secreta? Olha, dizer que eu sou comunista, que essa é a minha agenda oculta, é uma deslavada iniquidade. Eu já disse a exaustão que eu sou social-democrata. Então, eu defendo a economia de mercado, a socialização da riqueza. Eu não tenho nada de especial, do ponto de vista de uma contribuição que possa ser dada para o aperfeiçoamento da nossa compreensão do tema da política. Simplesmente eu julgo que o que de melhor nós testemunhamos até hoje, em termos do funcionamento de uma sociedade, é o que se vê no norte da Europa. A social-democracia. Você tem um povo altamente tributado e num contexto de socialização da riqueza e universalização dos serviços públicos, como educação, como saúde, proteção à classe trabalhadora, entre tantos outros benefícios mais, dos quais esses povos não abrem mão. Então, é isso. Eu continuo crendo na inspiração das Sagradas Escrituras, tenho Cristo como meu Salvador, me casado, uma família, filhos, você avô agora pela primeira vez. Do ponto de vista ético, eu tenho um pensamento considerado por muitos conservador, sabe? Muito mais ainda do ponto de vista teológico. Eu só julgo que nós devemos tratar sobre esses temas com mais cuidado, não ferindo a consciência daqueles que nos ouvem, que não creem em Cristo, e não esperando que não cristãos se comportem como cristãos. É isso. Tá bom? Conto com a sua boa vontade, com o seu carinho, com o seu apreço. Espero que eu tenha oferecido respostas honestas para as suas questões
e que você, que é cristão, me tenha como um autêntico irmão em Cristo. Deus te guarde.